Professores da Reddit: qual é a pior coisa que você teve que confiscar de um aluno? Minha mãe tem tido histórias sobre o que ela confiscou de estudantes de baixa idade do ensino fundamental. K3. Os itens usuais como almofadas de OP. Claro, mas uma vez um estudante estava brincando com essa estranha caixa. A caixa estava trancada, por isso ela não podia colocá-la no caixote do lixo confiscado. Ela colocou em cima de um armário. Cerca de 1 hora depois, ela começou a tocar, furiosamente. Foi preciso fazer alguma coisa para que a caixa fosse aberta. Acontece que o pai desta criança era um chefe profissional. Então a criança agarrou todos os temporizadores da casa, os ajustou para a quantidade máxima de tempo, trancou a caixa, levou-a para a escola e brincou com ela para que ela fosse confiscada e tocasse alto. A turma inteira irrompeu com gargalhadas e gritos. Um verdadeiro agente do caos. O mais perigoso, uma faca de um aluno do 8º ano. O mais irritante, escola diferente da anterior, mas um jammer Wi-Fi e um dispositivo USB de matança de um aluno do 8º ano. Aqui o professor da pré-escola: tive que convencer uma criança de 4 anos que a aliança de casamento de sua mãe deveria ir para uma caixa especial na recepção em vez de ser no dedo de uma menina de 6 anos que ali tinha uma paixoneta. Mais tarde, ele trouxe as chaves do carro de seu pai e um abridor de garrafas. Tive que confiscar o higienizador de mãos de um estudante que decidiu bebê-lo para ficar bêbado e vomitou em todos os lugares. O mais estranho foi definitivamente o peixe em um vaso que eles encontraram durante as verificações dos armários. Estava em um armário não atribuído ao qual alguém havia acrescentado uma fechadura. Dentro estava um peixe beta vivo dentro de um vaso tão grande quanto você pode caber em um armário. Totalmente decorado. Alguém tinha cortado uma pequena luz de livro no topo do vaso, presumivelmente para que os peixes não ficassem no escuro o tempo todo. Ninguém afirmou saber de quem era ou quanto tempo estava lá. Então ele viveu no escritório de ônibus por pelo menos aquele ano. Um esquilo morto. Na época, eu dava aulas na pré-escola. Eu também fiz isso uma vez. Minha namorada da escola primária foi beijada por um cara da turma dela e eu fiquei super bravo, porque ele era mais forte do que eu e eu não podia simplesmente me vingar dele com a mesma coisa. No dia seguinte, ouvi animais brigando a caminho da escola. E momentos depois, um esquilo cai morto de uma árvore. Não tenho ideia do que o matou, mas ele não parecia ferido. Então eu joguei fora meu almoço e o coloquei no saco agora vazio. O garoto que beijou minha namorada era, e ainda é, um notório mentiroso. Então quando o encontraram em sua bolsa, ninguém acreditava que não era ele. E ela não podia dizer nada que provasse que não era. Ele nem sequer foi capaz de dizer que não era sequer sua bolsa onde o esquilo estava, porque ele era conhecido por roubar o almoço de outra criança. Acho que foi o meu crime perfeito. Quando eu estava na 5ª série, havia um mercado ativo de abelhas vivas. Alguns garotos descobriram que o peso de uma abelha média da 5ª série pisando brevemente na grama a atordoaria por cerca de 1 minuto sem realmente matá-la. Eles começaram a sair em equipes para escoar abelhas no campo, atordoá-las e cuidadosamente colocá-las em sacos plásticos de sanduíche. Eles então as vendiam para outros alunos que as soltavam nas salas de aula para perder tempo nas aulas e assustar as pessoas. Podia-se conseguir abelhas por 25 centavos cada. As abelhas e os casacos amarelos custavam mais. Os professores e administração da escola começaram a se afundar nisto. Os professores literalmente confiscaram abelhas vivas em sacos plásticos dos alunos quando foram encontrados, e eles eventualmente tiveram que começar a ter alguém vigiando o campo para pegar os alunos em flagrante. Na 3ª série, uma vez tive meu baralho inteiro de cartas somente holográficas confiscadas de mim por jogar demais com eles durante o intervalo com os amigos. Disseram-me que eu seria capaz de recuperá-las quando eu terminasse a escola. 6ª série. Eu disse ok, não entendendo totalmente o que estava acontecendo. Eu os esqueci completamente, embora eu ainda mantivesse um interesse no TCG por mais alguns anos, como na 5ª série. Até a 9ª série. Voltei e pedi ao meu antigo professor da 3ª série para devolver minha propriedade. Em segundos, ela as retira de sua gaveta de escrivaninha e me dá as mãos. Foi uma experiência estranha. Minha mãe sempre contava a história de meu irmão trazendo uma foto assinada de Richard Petit para sua classe contando a todos que ele era seu pai. 1ª a 2ª série, talvez, mas que todos se esqueceram porque o próximo garoto sacou uma arma antiga. Alguém da minha turma mandou tirar o telefone porque sua Siri desligou e disse: "O que você precisa de mim, vagabunda?"
Ensinei a primeira série e confisquei um pedaço de uma garrafa de cerveja quebrada de 6 anos de idade. Isso realmente me surpreendeu, porque ele era o garoto mais doce. Acontece que outro colega de classe lhe pediu para trazer uma arma e escondê-la na areia do playground, para que ele pudesse se vingar de outra criança. Eu tentei fazer mais coisas de lição de vida do que de suspensão para ambos os meninos. Vê se eles estão loucos 6. Mas a política da escola suspendeu os dois por alguns dias. Não um professor, mas assisti um confisco bastante engraçado enquanto estava detido como aluno do 2º grau. Estava lendo um livro apenas tentando fazer o tempo passar quando nosso vice-diretor, que estava monitorando a detenção naquele dia, saiu por um momento. De repente ouvi um som de rachar e olhei do meu livro para cima para ver um ovo quebrado no chão. As poucas crianças na sala olham umas para as outras confusas. Ninguém é dono disso e ninguém sabe quem fez isso porque estávamos todos distraídos quando isso aconteceu. O vice-diretor retorna. Não percebo o ovo, mas ela está tão absorta em sua papelada que este garoto ainda se safa jogando outro ovo. Todos olham para cima. O vice-diretor pergunta o que foi aquele barulho, e este garoto segura um lápis quebrado e pede desculpas. Todos voltam a se preocupar com seus negócios. Mas todos os estudantes agora sabem quem é o culpado. E finalmente, este garoto joga um último ovo. Mas infelizmente o VP olhou para cima de seus papéis enquanto jogava. Ele caminhou até a mesa do garoto. Perguntou-lhe o que ele pensava que ele estava fazendo. E o garoto diz apenas brincadeiras de rachar. O VP estende sua mão e o garoto revela uma caixa inteira de ovos de debaixo de sua camiseta e entrega a ele. O VP parecia tão desfasado que eu honestamente me perguntei o que mais aquele homem viu. Fiquei honestamente feliz por ter sido detido naquele dia. Não um professor. Mas esta é a pior coisa que eu tinha confiscado. Estávamos em 1984 e eu tinha 9 anos de idade. Naquela época era comum que os pais comprassem muitos fogos de artifício para 5 de novembro na Grã-Bretanha à noite de Guy Fawkes. Eu os carreguei por volta de 1º de novembro e os esvaziei em um rolo de papel higiênico de papelão que eu havia selado em uma extremidade. Fiz um fusível a partir de um papel de toque azul e o enfiei. Depois usei fita adesiva para selar a parte superior. Eu tinha 9 anos de idade. Levei para a escola e estava mostrando uma criança na sala de aula durante uma aula. O professor, um rapaz na casa dos 60, viu que eu estava distraindo as pessoas e me chamou e perguntou o que era. Eu expliquei e ele o confiscou. No final do dia, ele me chamou. Me disse para não trazer coisas assim para a escola e então agradeceu-me. E foi o fim do assunto. Até que, alguns dias mais tarde, eu desencadeei e ele ateou fogo em uma SEB. Crianças, os anos 80 foram realmente uma época diferente. Não sou um professor, mas sou meio surdo e meu professor de música pegou o meu aparelho auditivo e se recusou a aceitar que não era um fone de ouvido. Então ele gritou comigo para o resto da turma por não tocar em sintonia. Não conseguia dizer exatamente o quão bem eu estava tocando desde que conseguia ouvi-lo. Meu amigo é diabético e tem uma bomba de insulina. Eles tiveram vários professores ao longo dos anos pensando que é um MP3 player e tentando confiscá-lo antes de perceber que está preso ao seu corpo e eles literalmente não podem entregá-lo. Portanto, isto foi menos confiscado e mais este estudante acabou deixando isto no meu quarto e tivemos que jogá-lo fora. Mas foi certamente estranho e está entre minhas coisas favoritas. Este ano tem um aluno que trouxe algumas coisas interessantes. Ele está na 7ª série e isto normalmente está além da idade em que os alunos brincam de mostrar e contar para começar. Coisas incluídas: um boneco de nidificação russo de artigos domésticos, lancheiras, sacos de lápis de cera, um ovo de plástico e muitas coisas no meio. 8 ou 9 no total, levando um papel com o Biden escrito nele. E um pote de cabelo de outras pessoas. Ela estava pedindo aos seus professores que o acrescentassem. Isto de alguma forma bate as duas coisas. Ao longo do que parece uma semana, este estudante havia coletado tomates cereja no almoço e os salvou. Eventualmente, Ellie tinha um punhado deles. Ellie deu um nome a cada um deles. Ellie havia criado uma família de tomates. Ellie até começou a vesti-los em assentos de segurança criados com fita adesiva. Mas só os tomates das crianças. Ellie até tinha um barco de frituras francês para um veículo para levar sua família de tomates a cada classe. Eventualmente, Ellie o deixou em nossa classe durante o fim de semana e os tomates ficaram mal. Tivemos que jogá-los fora. Ellie nos pediu para não chamá-la de TPS, Serviços de Proteção de Tomate. Eu amo esse garoto. Não meu, mas o colega de trabalho do meu noivo confiscou uma haste improvisada de um aluno da 3ª série, aproximadamente 8 anos de idade.
feita de uma vara de picolé e uma palhinha. Ellie disse que usá-lo em seus animais em casa. A melhor parte foi quando disseram ao pai que Ellie disse porque você lhe deu suprimentos para fazer uma haste. Presumo que Ellie vai matar algumas pessoas no futuro. Minha mãe foi professora primária durante toda a sua vida agora, no Reino Unido. E o pior incidente com o qual ela teve que lidar foi com uma menina de 10 anos que estava tendo problemas com o menino, essencialmente intimidando-a. Ela disse ao pai. E a solução do pai foi dar a ela uma caçadeira de serração para intimidar o menino. Ninguém sabia que ela estava descarregada. Mas o inferno que ela levantou quando uma menina de 10 anos de idade traz uma espingarda certamente impediu o rapaz de se aproximar dela novamente. Sinto muito. Mas a imagem de uma pequena criança de 10 anos segurando o que provavelmente é uma espingarda cerrada de calibre 12 é hilariante para mim. Provavelmente era um quarto do tamanho dela e a mandaria meio quilômetro na outra direção se ela tentasse usá-la. Graças a Deus ela foi descarregada. Porém, esse teria sido um dia muito traumatizante para todos os envolvidos. Eu não confisquei nada. Mas esta é uma boa história. Apesar de tudo, um de meus alunos do ensino médio, de 10ª série, então cerca de 16 anos, entrou na sala de aula e jogou sua mochila no chão ao lado de sua mesa. Cerca de 20 minutos depois, enquanto eu estava ensinando, senti o cheiro de cerveja. Liguei para o aluno que jogou sua mochila no chão para minha escrivaninha e o levei para fora, para o salão. Ele me disse que tinha um pacote de 6 cervejas em sua mochila para uma festa depois da escola que ele quebrou quando jogou sua mochila no chão. Eu disse a ele para ir e retirar sua bolsa e limpar a bagunça com papel toalha. Eu não envolvi administração. Chamei seus pais e os alunos não notaram. Ele se livrou de sua bolsa, limpou a bagunça com calma e tranquilidade e seguimos em frente com nosso dia como se nada tivesse acontecido. Às vezes as crianças apenas cometem erros graves e eu podia dizer que este garoto estava aterrorizado com as consequências. Conhecer uma professora, ela e sua turma da 1ª ou 2ª série, não consigo lembrar qual, estavam almoçando. A senhora do almoço se levanta e lhe diz que um de seus alunos acabou de tentar comprar algo extra com mais de $1000 em dinheiro que ela tinha enfiado em uma minúscula bolsa de moedas que parecia um pato-roça. A professora ligou para a casa da menina e a mãe estava com 9,8 anos em pânico de 10 depois de procurar por ela a manhã toda. Este foi o início dos anos 2000, quando ainda era normal pagar as contas em dinheiro, em pessoa. Aparentemente eles esqueceram de dar à menina sua mesada, 50 centavos. Então ela pegou o dinheiro do papel. Meu pai me disse uma vez que tinha que prender um estudante e confiscar um afiador de lápis, um dos afiadores de lápis de plástico, com o qual ele tinha feito um trabalho decente de afiar seu mindinho. Meu pai tem um mestrado em inglês e educação especial. Ele trabalha com crianças com necessidades especiais em risco e teve que pegar facas e todo tipo de coisas de seus filhos. Eu só quero dar-lhe crédito porque ele merece. É difícil, ingrato e ninguém quer fazer isso. Não sou professor, mas no 7º ano fui pego com uma faca. Só me dei conta de que a tinha quando estava no ônibus. Eu tinha usado este par de jeans para caminhar até a casa do meu amigo no domingo e tinha meu canivete no bolso. Eu tenho um tio que sempre foi um branqueador, carpinteiro e faz coisas realmente impressionantes. Eu tinha conseguido uma faca pequena e estava tentando aprender também. De qualquer forma, na segunda-feira de manhã me levantei e joguei aquelas mesmas calças jeans e corri para a parada do ônibus. Percebi que meu canivete ainda estava no meu bolso por volta da metade do caminho para a escola. No segundo período, ginásio, eu disse ao meu amigo que tinha trazido acidentalmente meu canivete para a escola e não sabia o que fazer com ele. Ele pensou que eu estava brincando com ela e gritou para o treinador que eu disse que tinha um canivete. Ela me deu uma palmadinha e encontrou-a direto para a cadeia. Tive que esperar lá para que meus pais viessem me buscar. Fui expulso da escola por um mês. Não tive que fazer nenhum trabalho escolar durante esse tempo e faltou um mês de tarefas e trabalhos de casa não contavam contra mim. Mas o tédio de ficar sozinho em casa todos os dias assistindo O Preço Certo e as novelas era uma tortura. Não necessariamente a coisa mais louca a confiscar, mas o efeito que confiscar o item teve sobre o estudante foi bastante perturbador. Para os alunos com deficiências emocionais e comportamentos intensos. Eu sou professor de educação especial elementar. Estes alunos têm comportamentos que vão desde gritar,
atirar coisas e sair da sala de aula. Alunos que tentaram suicídio e alunos que agrediram seus colegas ou o pessoal da escola. Eu até tive um aluno que uma vez foi pegar uma arma da polícia. O aluno em questão estava na primeira série na época e com chave bastante baixa em comparação com alguns dos outros alunos que eu tinha. Esse aluno e eu tínhamos um bom relacionamento, pois eu era um dos únicos funcionários do prédio. Faltava-lhe uma figura masculina confiável em sua vida. E durante a maior parte de seu ano no jardim de infância, eu era o professor primário trabalhando com ele. Um dia, meu aluno tinha pedido para usar o banheiro. Para a maioria de meus alunos, nosso pessoal os acompanhará de ir para o banheiro. Então eu fui com ele. Agora se passaram vários anos e os detalhes estão confusos, mas de alguma forma me chamaram a atenção que havia papel higiênico queimado no banheiro dos meninos. Não consigo me lembrar se meu aluno ou outro aluno me disse, mas quero dizer que foi meu próprio aluno. Isto desencadeia alguns alarmes em minha cabeça para que eu entre em contato com minha equipe administrativa para que eles estejam cientes. Ao avançarmos com nosso dia, noto que meu aluno está nervoso e mexendo com algo no bolso do casaco. Então eu lhes pergunto se posso verificar seu bolso e em vez de dizer sim, ele puxa um pequeno isqueiro bicolor e me diz que o encontrou e me pede para manter o segredo. É claro que não posso simplesmente fechar os olhos. Então faço um relatório à minha equipe administrativa e nós sentamos com o aluno para falar sobre segurança contra incêndio. Explicamos como brincar com isqueiros não é seguro e que ele poderia ferir a si mesmo ou aos outros se acidentalmente iniciasse um incêndio que ficasse fora de controle. Meu aluno se sente horrível. Ele está se desculpando e se sentindo arrependido. Ele nos admite que estava brincando com isqueiros em casa quando sua mãe estava dormindo. Entramos em contato com sua mãe para contar-lhe o que havia acontecido e o que ele havia nos contado. E a resposta dela foi lamentável. Ela estava furiosa conosco. Disse-nos que não havia como ele ter trazido um isqueiro, e que ele deve ter sido plantado por um colega. Que nós corrigimos uma confissão dele que ela o estava tirando imediatamente da escola. Em um ano a casa da familiar deu. E meu ex-aluno foi gravemente queimado no incêndio.